hoje não é só o dia do macarrão, mas também é o dia do dentista. Então eu quero começar essa pauta te parabenizando. Seja bem-vindo, Dr. Tales. Parabéns pelo seu dia. E hoje você trouxe um assunto bem interessante, que é o uso da toxina botulínica na odontologia. E esse uso também é estético. Isso é recente? É recente que os odontologistas também podem usar essa toxina? Isso. Começou, na verdade, por volta do ano de 2013 e desde 2016, o ano passado, teve uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que autorizou o uso da toxina botulínica pelo cirurgião dentista. Que bacana! E há vários usos, né? Ela pode ser usada de várias formas. A toxina botulínica ela tem mais de 1000 indicações. Uau! É uma das drogas com maiores campo de ação. Dentro da odontologia, a gente usa tanto para área estética, para rugas, como também para tratamentos de DTM, bruxismo, sorriso gengival e algumas outras opções que a gente vai conversar aqui hoje. Maravilhoso! Vamos começar justamente falando sobre o bruxismo, que é um dos usos dessa toxina botulínica. Como que ela auxilia o paciente que sofre de bruxismo? O bruxismo tem algumas variações, desde o apertar dos dentes, o ranger dos dentes. Normalmente não se trata o bruxismo unicamente com a toxina botulínica. É um tratamento em conjunto. Normalmente se faz com uma placa de bruxismo que o paciente usa conjuntamente com a aplicação de toxina botulínica. A aplicação ela é feita nos músculos da mastigação. Certo. No caso do bruxismo, são músculos laterais do rosto, o músculo masseter e o músculo temporal, um pouco acima da região do ouvido. Então a toxina botulínica ela é aplicada nessa região, que vai contribuir para o tratamento de quem sofre com bruxismo. Exatamente. Bruxismo é aquele ranger dos dentes, não é? É aquele ranger, aquele apertar, muito comum. Quem mora em São Paulo, por exemplo, por causa do estresse. Eu me pego muitas vezes. Mordenda. Acorda de manhã travado, com dor, parece que você não dormiu nada, você não dormiu direito, tá com dor, cansado. O que acontece? Quando a gente injeta a toxina botulínica nessa região, a gente relaxa esse músculo, ele perde um pouco da força dele. Isso faz com que a gente não consiga apertar tanto. Então é como se nós enganássemos o nosso organismo. Ele vai continuar apertando, mas ele não vai ter tanta força. É um relaxamento temporário. Certo. A toxina botulínica ela tem uma atuação no músculo por volta de 4 a 5 meses. Esse é o tempo de duração da aplicação dela. Depois disso, tende o músculo a recuperar a sua massa, a sua força que foi perdida. Sempre fica um pouquinho de efeito residual. Não é toda a toxina que é eliminada nesse período. Sim. Quando se faz um tratamento como 4 aplicações, 5 aplicações a cada 4, 6 meses, esse efeito residual ele é maior, que faz com que muitos pacientes depois não precisem aplicar mais a toxina. Então você está falando que quanto mais se aplica, maior é o resíduo que fica. Então não é verdade que quanto mais se aplica, menos eficaz é essa toxina? A gente tem que tomar muito cuidado e muita responsabilidade do que a gente fala, né? Eu fui pontualmente em relação ao bruxismo, em relação ao botox, a toxina botulínica, a várias marcas que existem. O que acontece? Quando se aplica para estética, corre-se o risco, principalmente, de fazer um efeito vacina, que a gente fala, quando é uma aplicação muito recorrente. A gente deu até uma entrevista recentemente falando sobre isso, de jovens de 20 anos que aplicam toxina botulínica a cada 1 mês e meio, 2 meses. Esse uso tão frequente, o corpo considera a toxina botulínica como um anticorpo e vai criando como se fosse um efeito vacina para ele. Entendi, mas se a pessoa aplicar dentro dessa margem de 4 a 6 meses, o efeito é bacana. O efeito é bacana e a margem de segurança é muito grande também. Então, no bruxismo é um tratamento complementar, além da plaquinha que vai diminuir o atrito dos dentes, que causa o desgaste, a toxina botulínica vai também auxiliar esse tratamento, certo? Com certeza, é fantástico o resultado. Quem sofre de verdade sabe o que é acordar cansado, com o rosto pesado, como se não tivesse dormido. Com certeza. E agora uma função estética, que é aquela pessoa que tem um sorriso meio torto. Quando sorri fica um pouquinho mais levantadinho num lado do que o outro. Como que a toxina botulínica pode auxiliar essa pessoa? A gente tem a indicação tanto do sorriso torto, quando sorri mais de um lado, tem um lábio mais alto que o outro, às vezes mais volumoso. E mesmo aquele paciente que possui uma exposição muito grande da gengiva. Algumas pessoas têm vergonha de sorrir, porque ao sorrir expõe muito a gengiva. Sim. Em ambos os casos, a gente usa a toxina botulínica para relaxar alguns músculos que funcionam na elevação do sorriso. A pessoa continua sorrindo normal, só que ele fica um pouco mais baixo.
Então vamos explicar como que a toxina botulínica trabalha. O que ela faz? Ela vai parar esse músculo? Ela vai deixar o músculo mais fraco, é isso? Todo o mecanismo de ação da toxina botulínica, bem rapidamente para entender, está relacionado com a contração muscular. A contração muscular se deve pela liberação de acetilcolina. Quando a gente usa a toxina botulínica, essa liberação local não acontece. Então aquele músculo ele fica paralisado, ele fica relaxado. Os nossos músculos, eles são como uma televisão que está no stand-by. A gente vai ligando tanto ela que ele fica rapidinho ligando. Isso acaba provocando um efeito que a gente chama de efeito elástico. Aparecem as ruguinhas, começa esse processo de envelhecimento da pele e do músculo. Com a toxina botulínica, a gente consegue esse relaxamento. A musculatura ela fica um pouco mais fraca e mais relaxada. Então, como a musculatura fica mais fraca, no caso de um sorriso assimétrico, você consegue reequilibrar esse sorriso, aplicando de um lado mais do que do outro. Isso. Fazendo um planejamento do paciente, daquilo que tem indicação. Se um lado ele tem uma musculatura mais forte, que é bem comum, nós normalmente não somos perfeitamente simétricos. Então, às vezes você dorme mais de um lado, aquele lado tende a ter uma musculatura um pouco mais forte. Então, a gente reduz e equilibra, faz uma harmonização facial mesmo com a toxina botulínica. E um outro tipo de sorriso que incomoda muita gente é o sorriso gengival, que aparece bastante a gengiva. Como que a toxina pode auxiliar essas pessoas? O que ela faz? O mais importante no caso do sorriso gengival é entender a expectativa do paciente e o quanto aquilo influencia na autoestima dele. O que a gente percebe? O paciente que tem uma exposição muito grande, por muitas vezes é indicado até cirurgia. Simplesmente a toxina botulínica não é capaz de resolver o caso dele, mas é capaz de amenizar. Você faz a aplicação, ele vai sorrir normal, não vai sentir nenhuma diferença, só que não vai mostrar tanto a gengiva quando mostrava antes. O lábio vai cair um pouquinho mais, é isso? Isso, ao levantar, ele não vai levantar tanto quando levantava antes. Só que fica uma coisa harmônica, não fica uma coisa forçada, travada, parecendo que está congelado. Mas a pessoa continua sorrindo normal, porque acho que esse é o medo de muita gente quando o assunto é toxina botulínica. De repente vou ficar paralisado. Não, né? A movimentação é normal, mas a musculatura, ela está trabalhando de forma diferente. Então eu serei capaz de sorrir, mas esse meu sorriso terá um outro resultado. É isso? Com certeza. As pessoas têm muito medo dos excessos, né? Nós encontramos na internet, vemos na televisão muitas pessoas que aplicam em excesso e travam completamente. Inclusive, alguns pacientes procuram isso. Quando vêm até a consulta, querem ficar com o rosto paralisado, travado. Querem mostrar que fizeram a toxina botulínica, de fato. No caso do sorriso, realmente, fica algo bem natural, desde que bem planejado. Não vai ficar uma coisa estática, travada, como se tivesse um boneco de cera. Então, a toxina botulínica auxilia na harmonização desse rosto, desse sorriso assimétrico ou gengival. Uma outra função bem interessante que a toxina auxilia é dor de cabeça. Quem tem dor de cabeça, então, consegue amenizar essas dores por meio do uso da toxina botulínica? Sim, é necessário o correto diagnóstico. A dor de cabeça ela tem inúmeras causas também, origens. No caso da DTM, que pode provocar a dor de cabeça, a enxaqueca, ela é um processo um pouco mais avançado. A TM é aquela musculatura aqui, certo? A de abrir e fechar a boca. A TM é a articulação um pouco acima da orelha, que a gente escuta ranger, um barulhinho nessa região. Sim. A DTM é a disfunção temporomandibular, que está relacionada com a articulação temporomandibular. Ela é uma aplicação mais avançada do que a aplicação para o bruxismo. Além desses pontos que eu falei inicialmente no músculo masseter, no músculo temporal, a gente faz a aplicação também em outros músculos, trapézio, atrás do pescoço, no hospital. Tem algumas outras regiões, dependendo da indicação, da gravidade do caso, onde a gente pode distribuir essa força e, de fato, muda a vida da pessoa. A pessoa que sofre de TM, que tem enxaquecas frequentes, após se eliminar isso com o uso de toxina botulínica, ela tem muito mais qualidade de vida. Você falou que há também um ponto no pescoço. Alguns pontos, não só um. A gente tem alguns músculos. É muito comum quem tem DTM, às vezes fica muito com torcicolo, tem algumas regiões que já acorda de manhã com dor aqui. A gente aplica a toxina, a gente provoca o relaxamento. Normalmente, a indicação de toxina é porque esse músculo está como um músculo de academia. A gente fez tanta força nele que ele está ali doendo, ele está com uma sintomatologia dolorosa. Quando a gente aplica a toxina, ele relaxa e essa sensação de dor, ela passa. E a dor de cabeça realmente passa? E passa rápido? Depois da aplicação, depois de quanto tempo a pessoa consegue sentir esse resultado, a diminuição das dores? Tem alguns pontos.
muitos pacientes já sentem na hora. Por quê? Existe um agulhamento seco, simplesmente a agulha, em alguns pontos, que são pontos inclusive da própria acupuntura, que ao fazer mais a toxina botulínica já tem um resultado imediato. O resultado da toxina botulínica, ele não é imediato. O relaxamento muscular, ele acontece em até 15 dias. Alguns pacientes relatam 3 dias, no meu caso são 8 dias. Cada pessoa tem uma frequência. Certo. Nós temos uma perguntinha de quem está em casa. Se você tiver também alguma dúvida, mande pra gente no @vocêbonitatv. Vamos colocar a perguntinha? O que é a toxina botulínica tipo A? A pergunta é da Camila de São Paulo. A toxina botulínica tipo A é a toxina mais usada para harmonização facial. É essa que a gente usa quando tem rugas na face, no caso do próprio bruxismo. Tudo que a gente comentou aqui, o tipo de toxina é do tipo A. Existem outras toxinas, toxina tipo B, tem surgido outras variações também para outras regiões do corpo, paralisias musculares, dependendo da aplicação dela. Há também o uso de sudorose, né, para quem sua de forma excessiva, há uma outra toxina que é aplicada também. Sim, existe, no caso até a do tipo A também, ela pode ser aplicada na axila, em mão, quem sofre com suor excessivo. Boa pergunta sua, então existem mais de um tipo de toxinas. Sim. Temos mais uma perguntinha do público? Vamos colocar então essa perguntinha na tela? O que você aí quer saber? A área tratada pode sangrar após o procedimento? A pergunta da Renata é uma ótima pergunta. Quando você aplica a toxina, o que pode acontecer com o rosto? Há sangramento ou não? Pode haver. Na verdade, qualquer perfuração que a gente faça da pele, como a gente tem microvasos nessa região, pode sangrar um pouquinho. É comum acontecer, bem pouquinho mesmo. A aplicação de toxina botulínica, as mulheres comentam muito que é muito mais tranquila do que fazer a remoção da sobrancelha. A gente escuta isso com frequência. É uma picadinha mesmo, como se estivesse espremendo uma espinha. Você faz a aplicação e naquela região alguns pontinhos podem sangrar um pouquinho. Eventualmente, não é comum, mas acontece, alguns pontinhos podem ficar roxos também, por até 2 dias. Mas bem suave. É pontual, é onde a agulha penetrou no rosto. É o trauma feito pela agulha. E há anestesia para quem for aplicar a toxina ou não? Nós usamos, hoje tem vários protocolos para aplicação de toxina botulínica. O mais recomendado é sim fazer o uso de anestésicos tópicos para a região. Muitos profissionais hoje, além do anestésico tópico, também usam gelo, que ajudam bastante no conforto. Praticamente não sente a agulha entrando. A gente não tem que ficar pensando, vai entrar uma agulha em mim. Se a gente fica pensando nisso, você acaba podendo sentir um pouquinho mais de dor. Você esquece um pouquinho, faz ali o anestésico tópico mais o gelo, provavelmente não vai sentir nada. E a sessão também não é muito demorada. São poucos pontos de aplicação. Isso é feito em mais ou menos quanto tempo? Depende muito do tratamento. Uma sessão normal leva em torno de 15 a 20 minutos para a aplicação. Depende muito da conversa. Às vezes o paciente vem para fazer uma aplicação, na hora ele se interessa para fazer outra, aí requer um planejamento e isso pode demorar um pouquinho mais. Mas a aplicação em si, por algo em torno de 20 minutos. Temos mais uma perguntinha, vamos colocar na tela. O que você aí quer saber? Fiz a aplicação da toxina em 2015. Posso fazer a aplicação novamente? A pergunta é da Fabiana. E aí, doutor? Sim, a Fabiana, se ela não tiver nenhuma contraindicação, nenhuma alergia, nenhum componente da toxina botulínica, ela pode refazer. O que a gente recomenda é uma coisa bem séria mesmo, não refazer em menos de 4 meses. Evitar a questão do retoque. Essa cultura a gente tem aqui no Brasil, os pacientes eles já vêm, quando que eu posso voltar a fazer o retoque? Daqui 1 mês, daqui 2 meses? Não. O ideal é que a aplicação ela fique bem feita. Caso fique uma assimetria, deve-se fazer o retoque para a pessoa não ficar com essa assimetria. Mas não deve-se ficar aplicando num período menor do que 4 meses. Certo. E quais são os cuidados depois que eu apliquei a toxina botulínica? A toxina botulínica, depois de aplicada, uma preocupação de todo profissional é que ela se disperse, que quando você faz a aplicação, você planeja paralisar músculos específicos. No caso, se você fizer uma exposição ao sol, um calor muito grande, a área de atuação dela vai ampliar e vai chegar a músculos que você não queria inicialmente, que vai dar um resultado, às vezes, não estético, vai travar um pouquinho mais. Então, evitar calor, evitar secador de cabelo, evitar coçar, evitar ficar baixando muito a cabeça, uma atividade física muito intensa nas primeiras 4 horas para que não haja dispersão do produto.
Maravilhoso, doutor. Acho que foi muito claro que a toxina botulínica ela pode ser usada de diversas formas, né? Acho que é isso que é o mais curioso. Não só para paralisar aquelas ruguinhas e marcas de expressão, mas para te auxiliar em problemas complicados como o bruxismo e outros. Um sorriso assimétrico. Se você for alguma dúvida, vou deixar aqui o contato do Dr. Thales Wilson. O Instagram dele é Dr. Thales Wilson, Thales com TH e doutor é DR. E o telefone dele é o 9314... Nossa, quantos 4? Vamos lá. É 93144-4444. 93144-4444. Muito obrigada pela sua participação, Muito doutor. obrigado, Foi um prazer recebê-lo aqui e sanar realmente as nossas dúvidas. Muito obrigada. Beijo.